Olá galera, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um tema que é o tema autismo e o maniqueísmo. Bom, vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, que tema, o que significa esse maniqueísmo, né? Mas eu já vou explicar para vocês que é muito simples. O maniqueísmo, ele é uma filosofia que se originou na Pérsia, que tem como base o entendimento dos princípios do bem e do mal. É onde tudo começou e depois foi acatado pelo Império Romano. Então, no século III ou no século IV e no século IV depois de Cristo, iniciou-se essa noção fundamental e universal da existência de um equilíbrio ou de uma luta entre o bem e o mal, né? Uma oposição entre o bem e o mal. Então, denominou-se maniqueísmo, né? E é a base de tudo que nós temos hoje em nosso princípio ético e que nós herdamos por praticamente um adestramento cultural. Então, quando nós dizemos o autista e o maniqueísmo, nós estamos tentando enxergar como que o autista se comporta perante o maniqueísmo, né? E como que funciona a mente do autista em relação aos princípios do bem e do mal, né? Então existem algumas questões, como por exemplo, se o autista tem essa noção do bem e do mal, do ponto de vista perspicaz, né? De um ponto de vista um pouco mais malicioso ou menos malicioso. E como nós temos visto nos vídeos anteriores, eu já citei sobre pensamentos maliciosos, chegamos até na discussão sobre bullying, né? E ficou uma discussão bem bacana. E quando nós tomamos do ponto de partida o princípio do bem e do mal, fica bastante interessante também, porque vocês podem observar que estudando, né, o comportamento do autista, procurando se familiarizar com o comportamento do autista, a gente percebe que todo o princípio do ser humano está voltado para isso, mas em um dado momento nós nos esquecemos desses fundamentos e a gente parte para um caminho que a gente acha que é o caminho correto e às vezes a gente não tem certeza disso, mas a gente não para pensar ou para dar um passo atrás dentro das nossas buscas modernas, né? Então é muito interessante para a gente refletir e filosofar. Então, a princípio, o autista, dentro desse princípio de bem e mal, ele vai entender o mal como tudo aquilo que, obviamente, pode prejudicar, como por exemplo, o fogo pode ser útil, mas o fogo também pode queimar, né? Uma coisa pesada pode ser útil, ela tem a sua utilidade, mas dependendo se ela tombar no nosso pé, ela pode machucar. Então são princípios bem notórios, sociais, né? E que são observados nitidamente pelo autista. E aí ele vai construindo a sua noção, que eu já tenho falado lá atrás, que é a sua noção de segurança, né? De coisas que podem prejudicá-lo, e ele vai construindo isso devagar. Porém, a parte maliciosa, como por exemplo, o fogo ele pode assar carne, né? E nos favorecer com cozimentos e alguns pratos, né? Alguns alimentos, ou nos aquecer mesmo do frio, como também pode prejudicar a nossa pele se for em demasia. Porém,
O autista ele não faz uma abstração elevada a ponto de desenvolver, por exemplo, uma arma, né, para prejudicar outro ser humano, né? Desenvolver, por exemplo, uma lança para poder efetuar uma caça, desenvolver uma arma de fogo para poder construir um material bélico. Esses pensamentos são pensamentos muito modernizados, né? São pensamentos que estão distantes do pensamento primordial do autista, que é desenvolver ou construir, a princípio, um conceito fundamental de sobrevivência, né? E esses conceitos mais adiantes, eles são oferecidos por intermédio de culturamento, né? As pessoas, por intermédio de convívio, acabam demonstrando essas coisas para o autista, mas não são coisas que o autista em si ele tem essa tendência, tá? Então você não vai notar, por exemplo, no autista uma brincadeira com uma arma de fogo, de brinquedo, ou uma brincadeira com alguns brinquedos que simulam brinquedos adultos reais de militarismo ou coisas e tal. É difícil observar. De tudo que eu já tenho observado dentro do autismo, é bem difícil a gente observar isso, porque realmente a construção maniqueísta do autista, ele entorna uma construção fundamental de sobrevivência, né, e de subsistência. Então é uma coisa muito bela de se observar, né? Porque o autista ele não vai emitir trechos de malícia durante a sua existência, a não ser que isso for passado de pai, de mãe ou de avós ou de familiares por intermédio de convívio, né? Aí ele pode de repente manifestar alguma coisa por aculturamento, né? Mas em questão assim de desenvolvimento pessoal, a noção maniqueísta do autista, ela é muito fundamental, né? Ela é muito assim puritana, é um conceito puramente de subsistência, né? As noções que ele possui, que ele vai ter preferência para desenvolver, é puramente para a subsistência e para a utilização própria, né? Vamos dizer assim, a utilização é até pública geral, porque a gente consegue notar no autista uma preocupação com os seus. O autista ele possui essa noção coletiva de preocupação com as pessoas que estão ao seu redor, né? No tocante a esse desenvolvimento maniqueísta, noção de bem e mal, noção do que pode ser prejudicado dentro daquilo que ele está guardando ou guarnecendo, né? Como por exemplo, um princípio bem inicial disso seria as primeiras guarnições dos seus brinquedos, né? Ele sabe que, se dependendo de onde guardar os brinquedos, eles vão ser danificados, então ele guarda num cantinho bem escondidinho ou bem protegido. Então essas noções, né, partindo dessas noções básicas até a construção de noções mais abstratas, a gente não percebe uma evolução para o pensamento malicioso, né? Então é uma construção maniqueísta voltada para uma ética que vamos dizer que é uma ética que nós gostaríamos de ver hoje na sociedade, e a gente não consegue assistir essa ética. Então é muito interessante esse tema, é muito interessante vocês que não são autistas começarem a se interessar por isso, porque vocês podem aprender muitas coisas, ok? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Procurem no dicionário sobre maniqueísmo e vocês verão, é um tema muito profundo também. Continuem divulgando o canal, ok? Continuem assistindo. Eu espero vocês na próxima gravação. Tchau, tchau.